Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Silvio Santos. Qual é a disciplina? Biologia, isso aí mesmo, tá bom? Professor Silvio e professora Tabita aqui com vocês. Hoje, claro, eu estou sozinho, como eu estou há algum tempo, né, mas eu quero dizer que somos eu e professora Tabita que a gente está sempre aqui com vocês, né, por temporadas aqui, fazendo essa dinâmica de ensinar para vocês ou ajudar vocês a entenderem a questão da biologia. No caso agora nós falamos sobre mutações na aula passada e agora nós vamos continuar dentro do contexto das mutações, mas de forma mais um pouco aprofundada, né? Vocês vão entender melhor quais são os efeitos de mutações que ocorrem no nosso organismo, né? Quando eu digo no nosso, eu não estou dizendo no seu, no meu. Estou falando no sentido geral, que podem ocorrer nos seres vivos e, no caso, a gente acaba usando a gente muito como exemplo, né? Claro, porque nós somos os seres humanos e a gente pretende, né, entender tudo da nossa espécie. Essa é a nossa intenção, tá bom? Lembrando para vocês que mutações são acontecimentos, né, que ocorrem aí aleatoriamente. Ninguém força uma mutação. Claro, dá de fazer isso em laboratório, sim, mas naturalmente as mutações fazem parte da evolução da vida na Terra, entendeu? Por aquele motivo lá que eu disse, se não fossem as mutações, né, o mundo seria bactéria até hoje. Mas como aconteceram essas modificações, que nada mais é do que mutações que aconteceram ao longo do tempo, né? Esses seres foram se desenvolvendo e teve essa grande variabilidade aí gênica no planeta, causando aí o surgimento de vários seres distintos um do outro, de espécies diferentes. Beleza? Mas agora vamos continuar nossa aula, discorrendo o nosso assunto. Pode jogar na tela o que nós veremos hoje. Aula 15.1, tá? Estamos seguindo em frente. Aberrações cromossômicas. Introduções, ocorrência, tipos de aberrações. Lembrando que aberrações são alterações cromossômicas que causam muita diferença, tá? Acabam afetando a estrutura, muitas vezes, do organismo, o funcionamento, né? Até mesmo a questão da sexualidade pode ser atingida ou pode ser, de alguma forma, afetada aí também, tá bom? Então, o próprio nome aberrações, você já há de convir que são coisas mais sérias, são coisas mais palpáveis, né, que vão, de fato, causar algum tipo de problema mais palpável, digamos assim, ou mais visível. Habilidades: entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. 2. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança. Beleza. Então, como uma introdução aí às aberrações cromossômicas, né? Elas são o quê? Os principais tipos de alterações que causam anomalias cromossômicas. Anomalias, pessoal, é deformidade, tá? Eu vou até botar aqui assim, para você entender. Deformidades, ou deformação, vou colocar deformação, tá? Deformação, anomalias é algo que deforma, né? Que está deformado, é uma anomalia, ou seja, anomalias cromossômicas. Deficiência ou deleção, esses são os principais tipos de alterações que causam deformação ou anomalias, tá bom? Deficiência ou deleção, lembra? Esses tipos de mutações nós vimos na aula passada, tá bom? Deficiência ou deleção, duplicação de cromossomos, né, ou de genes, inversão, translocação e aneuploidias, tá bom? Sendo, portanto, alterações estruturais ou numéricas. Todas essas alterações, pessoal, tanto a deficiência, né, que é a mesma deleção, deficiência é quando se falta alguma coisa, se falta foi apagado, então é deleção,
Lembra do delete lá do computador? O delete não apaga? Então aqui deleção tem o mesmo sentido. Duplicação, né, a inversão, translocação, elas estão ali associadas aos cromossomos que podem aparecer um pedaço a mais, um pedaço de um pode aparecer em outro e aquele pedaço do outro aparecer nesse um, né, o caso de inversão. Translocação é quando o cromossomo ele tem determinadas porções de outro cromossomo que nem é homólogo a ele, é de outro longe dele, entendeu? Então isso vai alterar, sim, a estrutura do cromossomo. E tem as aneuploidias. O que são aneuploidias? É que tem a ver com quantidade, ou seja, números, tá bom? Enquanto as outras alterações podem ser estruturais, ou seja, um cromossomo ele saiu só a metade, né? Ele foi apagado um pedaço dele, ou apareceu 2 tipos de gene no mesmo cromossomo, né? E também as aneuploidias têm a ver com a questão numérica, ou seja, podem aparecer mais cromossomos do que o normal, ou podem aparecer menos cromossomos do que o normal, tá bom? Isso são aneuploidias. Você também pode, nas suas pesquisas, ouvir falar sobre isso aqui, ó, as euploidias. Eu vou até apagar o resto aqui que eu fiz, né? Para ficar só essa palavra. As euploidias, que são as aneuploidias, só para você entender. Olha aqui para mim. Pode até me deixar na tela aqui, por favor. As aneuploidias, que é esse nomezinho que está bem aqui, ó. Isso, esse aqui, ó. Aneuploidias, elas são o quê? Elas são alterações numéricas que podem aparecer no seu cariótipo, no cariótipo do ser vivo, tá bom? Não vou dizer no seu porque, né, nem todo mundo apresenta isso. Então, o que é que vai acontecer? Era para ser 46, aparece 47. Era para ser 46, aparece 45. Era para ser 46, aparece 44. São alterações em números do cariótipo do ser vivo, tá bom? No nosso caso, é 46, o nosso cariótipo, né? E já as euploidias, né? As euploidias, que é esse nomezinho que eu acabei de escrever, eles são acontecimentos mais sérios. É quando, por exemplo, o cariótipo é 46. Eu vou botar 40 para ficar um número mais redondo, né? Fácil de somar. 40, vamos supor que nosso cariótipo é 40. Só que aquele ser que está se formando, ele veio com 80, ou seja, as euploidias, elas alteram muito. Muitas vezes elas duplicam o genoma todo, né, o cariótipo todo. Esses organismos, muitas vezes, eles são até... O próprio corpo não consegue dar ele como perdido, né? Acontece abortos espontâneos, enfim, tá bom? Então, só para vocês entenderem, aneuploidias, numa forma didática de falar, diferenças numéricas, alterações numéricas no cariótipo, né? Um pouco para cima ou um pouco para baixo. Se o normal for 46, pode nascer com 47 ou com 48. Se o normal for 46, pode ser 45, enfim. Coisas pequenas, digamos assim. Já as euploidias, não. Elas duplicam em grande escala, né? E isso, sim, é uma deformidade muito severa. Pode acontecer aberrações bem mais... como é que eu vou dizer? Aberrações bem mais aberradoras, digamos assim. Até como é que diz? Prolixo falar isso. Mas é isso que pode acontecer. Então é isso, conceitos de aneuploidias e euploidias, porque você pode ver isso pode ser cobrado de você no vestibular. Não o conceito, mas para você saber do que se trata quando isso vir num determinado enunciado, tá bom? Então vamos lá, voltando para a nossa tela, sumir da tela. Ocorrência, demonstração da não disjunção. O que é não disjunção? Erro
Opa, tá na... Erro na divisão dos cromossomos, tá bom? Aonde que os cromossomos, pessoal, vão se dividir? Lembra aí para nós? Eita, que essa aqui tá quentinha ainda, hein? Joga na tela aqui, por favor. Aonde que são formados novas células para formar novos indivíduos? Lembra? Meiose. Falamos disso na última aula, se eu não me engano, né? Umas 2 aulas ou uma aula anterior. Meiose e mitose, lembra? Divisões celulares. Mitose dá origem, replica células somáticas. Meiose, ela vai criar cópias de células somáticas, porém ela vai reduzir o cariótipo ou o genoma, né? A quantidade de cromossomos, tá bom? Então, a meiose é que de fato precisa ocorrer de forma bem competente, porque se na meiose, que vai formar minhas células germinativas, que são os espermatozoides, olha a responsabilidade da meiose. Se na meiose acontecer alguma coisa errada, automaticamente meus espermatozoides vão carregar essa coisa errada, entendeu? Então, inclusive, até aqui no exemplo, ó, se você ver, é o exemplo aqui da meiose, 2 cromossomos, né, uma célula somática que vai dar origem lá a 4 células haploides. Lembra? Uma célula 2N dá origem a 4 células N. Você consegue perceber que alguma coisa dá errada aqui, ó. Olha que interessante, ó. Alguma coisa deu errada bem aqui, ó, no 22, no 20, aliás, nesse outro 22 aqui também, e no 22, e no outro 22 ali da frente. Você percebe que onde era para o que está no 22 ali, ele foi para o 24, o outro 24 também está apresentando 2, enfim, né? E saiu 3 células aí sem nada, digamos assim. Isso é só um exemplo para você ver o que pode acontecer na célula humana, né? Se a divisão for errada, automaticamente o funcionamento vai ser errado. Se normalmente é para ser 23 cromossomos numa célula somática, numa célula germinativa, que é uma célula N, haploide, é para ser 23 cromossomos. Mas lá vai aparecer 24, automaticamente essa aneuploidia, preste atenção, aneuploidia, ou seja, essa alteração de 1 a mais, ela vai ser herdada pelo meu filho. Por quê? Porque está no espermatozoide, é a célula que vai gerar meu filho. Entendeu? Ela não é numa célula somática, uma célula que está aqui no meu corpo. Não, é justamente a célula na qual vai reproduzir um filho meu. Então, se o espermatozoide vai com essa genética errada, o meu filho vai apresentar essa alteração. Vai acabar sendo no meu filho. Entendeu por que a gente diz que se for em célula somática, né, causa tumores, ou seja, vai ser um distúrbio em uma célula que já existe no meu corpo. Agora, se for em células germinativas, essas alterações, aí, como são células germinativas, são o quê? As células reprodutoras, o espermatozoide e óvulo. Né? Se for nessas células, aí sim, aquele ser que vai ser gerado a partir dessas células, espermatozoide e óvulo, ele vai apresentar essa alteração. Aí você pode perguntar assim, professor, mas o senhor não apresenta o problema, por que seu filho vai apresentar? Justamente por isso. Mutações não são coisas previsíveis. Não é, pessoal, porque eu tenho um filho síndrome de Down, isso não quer dizer que o meu próximo vai ser síndrome de Down ou que tem maior probabilidade. Não, isso é aleatório, ok? As mutações acontecem ao acaso dentro do nosso organismo, tá bom? Você não tem essa tendência, beleza? Então isso aqui é um exemplo, né, típico de uma meiose que está sendo feita de forma errada, e você consegue perceber células que saem com defeitos por não ter nada e células que saem com defeito por ter mais do que deveria, tá bom? Então vamos lá, joga na tela continuando a nossa aula. É isso aí.
Cariótipo. Já cansamos de falar sobre isso aqui, né? O que é o cariótipo? Ele é a representação gráfica do conjunto de cromossomos de uma célula, no qual a célula do ser humano, uma célula somática do ser humano, ela tem quantos cromossomos? 46. Vou botar aqui, cariótipo humano. 46. Tá? Organizadas conforme o tamanho, forma e número de cada um. Quando a gente mostra aquela imagem que tem um cariótipo, que tem aqueles cromossomos tudinho um do lado do outro, vocês conseguem perceber que os pares são feitos de acordo com o tamanho. Aqueles que são maiorzinhos estão no mesmo par, aqueles que estão um pouco... e vão seguindo um padrão de tamanho. Aqueles que são um pouco maiorzinhos também, e vai do maior para o menor, tá bom? Utilização, ou seja, onde é que a gente utiliza o cariótipo? Para quê? Ele é usado para quê? Para detecção de alterações genéticas, o que permite um aconselhamento genético, né, mais adequado a casais que pretendem ter filhos. Ou seja, quando se faz um cariótipo, né, você consegue perceber, eu digo você, o profissional, né, o geneticista, ele tem conhecimento para isso. Ele consegue perceber ali no cariótipo o que pode dar errado, digamos assim, em um filho de vocês, né, do casal, lá no caso. Tá bom? Então, esse aconselhamento genético é feito justamente pelo geneticista, os médicos apropriados para isso. Então, como eu falei, ó, o cariótipo humano, ele tem 46 cromossomos, tá? Que é a mesma coisa que 23 pares. 23 vezes 2, se é par, então são 23 pares vezes 2, vai dar 46. Olha o que eu falei, vocês conseguem perceber que ele vai do maior para o menor. Ó, o 1 começa pequeno, grande, o 2 é um pouquinho grande, o 3 é grandezinho, o 4 já vai diminuindo um pouco, o 5 mais, o 7. Lá no 9 já está bem menor, tá? Isso não tem nada a ver com questão de ser melhor ou pior, pessoal. É natural que os nossos cromossomos sejam assim, tá bom? Ah, professor, o meu ele vai... Não existe isso. Existe sim. Até porque você nunca viu o seu cariótipo, né? Ou pelo menos eu acho que nunca viu, tá bom? Então percebam que tem 23 pares ou 46 cromossomos. Lembrando que cada tirazinha dessa é contada como um cromossomo, tá bom? Se você contar de uma por uma, vai dar 46. Se você contar por pares, vai dar 23. E esse indivíduo aqui é o quê? É um homem. Porque ele é XY, né? O cromossomo sexual, né, aqui deles, ó, é um X e um Y. Ok? Aneuploidias. Aneuploidias autossômicas. O que são aneuploidias autossômicas, pessoal? São aqueles tipos de alteração numérica, tá? Eu vou voltar para cá e deixar na tela, por favor. São aqueles tipos de alterações numéricas, né? Lembra que eu falei aneuploidias e euploidias? Aneuploidias são alterações no número de cromossomos, para mais ou para menos, tá bom? Tá, são alterações numéricas e autossômicas. Esse termo aqui, pessoal, nós falamos quando a gente estava falando sobre a parte genética, né, do DNA. Autossômicas o quê? Autossômicas são características, ou seja, alterações nesse caso aqui, que estão presentes, que vão aparecer lá nos cromossomos autossomos, que são aqueles que não têm nada a ver com a sexualidade, com o gênero. Ou seja, eles podem aparecer, essa característica pode aparecer tanto em homem quanto em mulher. Ela está no gene, ela está no grupo dos cromossomos autossômicos, que não influenciam no sexo. Então, tanto homem quanto mulher pode ter. No caso aí, síndrome de Down, a síndrome de Patot, a síndrome de Edwards, né? São todas alterações cromossômicas numéricas que podem ocorrer ali do par de número 1 até o par de número 22. Lembra?
são autossômicos. O 23 é sexual, então o que acontecer nele então já são aneuploidias relacionadas ao sexo, tá? Quando a gente vem aqui para baixo, ó, aneuploidias já diz assim, relacionadas aos, olha aí, ó, aos cromossomos sexuais. Síndrome de Turner, por exemplo, é uma, deixa eu sair aqui da frente, síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter, que vem acabar aqui, né? Ou seja, a síndrome de Turner é uma síndrome que ela é uma aneuploidia, por quê? Porque ela altera a quantidade de cromossomos, só que agora essa alteração está lá naquele par de cromossomo sexual. No caso da síndrome de Turner, ao invés da... Lembra que a mulher é sempre X, né? No caso da síndrome de Turner, vai aparecer só X. Ela não tem o outro X. Como o X é o cromossomo que designa feminino, né, mulher, vai sim, essa mulher vai nascer, mas com algumas deficiências por causa do quê? De genes ou proteínas que estariam no outro cromossomo que ela não tem. Então ela é como se fosse uma mulher com um funcionamento incompleto, digamos assim. Ou seja, ela é uma monossomia, onde era para vir 2, veio 1. Ó, tá vendo que alterou? Isso vai fazer com que esse indivíduo tenha um cariótipo com 45 cromossomos. Já a Klinefelter é uma trissomia, que acontece lá no sexual. No caso, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, é lá nos cromossomos autossomos. Entendeu? Então, é aneuploidia autossômica. Não tem importância se é homem ou se é mulher. Quando acontece no cromossomo sexual, então é aneuploidia relacionada ao sexo. Tá? No caso do Klinefelter, é um homem, é um indivíduo assim, X, X e Y. Ou seja, 2X designa mulher, só que ele tem um Y, então ele tem um XY. Deixa eu ir para a tela, deixa eu ir rabiscar para vocês, tá bom? Então vamos lá. No caso aqui do Klinefelter, eu vou fazer aqui e vou apontar aqui, ó. O indivíduo é X, X, e vou mudar aqui a corzinha. Y. Lembra que mulher é X, X e homem é XY. O Klinefelter, ele é uma trissomia, que a gente chama. Ou seja, onde era para ter 2, apareceu 3. Tá? Ah, professor, então isso aqui vai ser uma mulher com características de homem? Não. Isso vai ser um homem com algumas características femininas. Mas não é característica no sentido assim, física. É física, mas eu quero dizer assim, não é na postura dele, é na estrutura. Ele vai ter um quadril mais alargado, os órgãos sexuais podem ser mais atrofiados, né, menos expressivos. Vai ser um homem de estatura geralmente mais elevada, mais alto. O ombro, né, a parte superior, muitas vezes vai ser mais afilada, digamos assim. Né? Então, já a síndrome de Turner, né, eu vou botar um quadradinho para cá, ó. A síndrome de Turner, o que vai acontecer? Não tem, só tem um X. Então é uma monossomia, entendeu? Alterou. Na de Klinefelter, altera para 1 a mais. Na de Turner, altera para 1 a menos. Entendeu? Como eu te falei, aneuploidias são pequenas alterações, tanto para mais quanto para menos. Então, embaixo é trissomia, em cima seria uma monossomia. Entendeu? Então, aneuploidias autossômicas podem aparecer tanto em homem quanto mulher, tá bom? E aneuploidias relacionadas ao sexo, ou só ocorre, dependendo do tipo, só vai ocorrer com o homem, e dependendo do tipo, só vai ocorrer no sexo feminino, tá? Tipos de aberrações. Agora a gente entra na Turner mesmo, né? Henry Hubert Turner descreveu as primeiras características dessa síndrome em 1938. É uma monossomia, como eu acabei de falar, né? Porque ela é caracterizada pela presença de um cromossomo onde era para ter 2. Tá?
um cromossomo a menos, na qual os indivíduos afetados exibem sexo feminino, mas geralmente não possuem cromatina sexual. Tá bom? Aqui, ó. Então, ela é um X0. Ela tem lá os 22 pares autossômicos, tá aqui, tudo bonitinho. Mas aqui no sexual, onde era para ter 2, ela não tem, ela só tem 1, só apresenta o X. Tá bom? E isso aí vai caracterizar a síndrome de Turner. Tá? Cariótipo demonstrando a mutação monossômica. Aqui é um cariótipo de verdade, tá? Então tá lá os cromossomos e só tá o X. Não é não? Entendeu? Aqui onde tem Y, não tem nada. Então ela é uma monossomia. Então aqui é uma disjunção, né? Um exemplo, que é basicamente um exemplo da meiose que eu dei ainda agora, né? Quando ela acontece de forma errada. Então, no caso aqui, a meiose 1 foi feita da forma correta, né? Ok? Mas na meiose 2 não ocorre a disjunção lá dos cromossomos. Então, esses dois, onde um era para ir para cada lado, ele vai para o outro. Então, esse indivíduo aqui não vai carregar o cromossomo, no caso aí, o cromossomo sexual. Então, vai ter o X lá da mulher, mas o espermatozoide que chegou lá não levou o cromossomo masculino. Isso vai causar a síndrome de Turner, tá bom? Então, síndrome de Turner, né? 45 cromossomos autossômicos, um sexual e 0. O outro, né? O outro cromossomo sexual tem um 0 ali no local dele. Baixa estatura, tórax largo, mamilos muito separados, metacarpo curto, né? Que são essas porções aqui de ossos da mão, unhas pequenas, manchas marrons, muitas dobras na pele, constrição da aorta. Constrição é assim, uma aorta menos calibrosa, né? Mais apertadinha. Pouco desenvolvimento dos seios, deformidades no cotovelo, ovários subdesenvolvidos e sem menstruação. Então, ela nasce, uma mulher nasce, mas faltam algumas características, que é justamente as características que seriam trazidas pelo outro cromossomo. Síndrome de Klinefelter, né? Foi descrita pelo doutor, agora a de Turner, pessoal, afeta mulher. A de Klinefelter afeta homem. Foi descrita pelo Dr. Harry F. Klinefelter, né? Por isso o nome da síndrome, em homenagem a ele que descobriu, durante um trabalho sobre o consumo de oxigênio na glândula adrenal. Muitos indivíduos apresentam essa síndrome, olha que interessante, mas levam uma vida normal sem saber que são portadores. Ou seja, é um tipo de alteração que muitas vezes pode nem afetar o visual da pessoa, tá? A não ser que seja prestada atenção com muito detalhe. Causa da síndrome. A Klinefelter não é uma doença hereditária, tá bom? A falha genética que leva à doença ocorre durante a formação do ovo, esperma ou após a fecundação, entendeu? Então, são nesses momentos que podem acontecer essa alteração. É geralmente causada por aquilo que é chamado de não disjunção, né? Então, ó, como é que ela se expressa? Ó, é a 47, né? Porque a pessoa tem 47 cromossomos, ou seja, ela seria 2x e mais um y. Até o 2x ela teria 46, mas só que ela apresenta mais um y, no caso ela tem 47. Então, fica xxy, portanto, ela vem a ser uma trissomia, tá bom? Ela também é chamada de síndrome do duplo X, tá? Uma característica física bem evidente dessa anomalia genética é a estatura elevada, ó, dos homens, né? XXY, tá bom? É uma estatura mais elevada, corpo eunucoide. O que seria um corpo eunucoide? Ele é um corpo meio que, aparentemente, ele lembra um corpo feminino, ele é um corpo masculino, mas que lembra um corpo feminino, um corpo assim que não dá tantos traços
do que ele deveria, né? No caso aqui do homem. Pênis pequeno, pouca pilosidade, ou seja, pouco pelo na pubis, né? Na região genital. E ginecomastia, que é o crescimento das mamas, ou seja, uma mama aumentada, tá bom? Então, a calvície, tendência para crescer menos pelos, desenvolvimento dos seios, pelos púbicos, né, femininos, testículos reduzidos, fraco crescimento de barba, ombros estreitos, o afilamento do ombro, né? Você percebe que ele tem uma anca, que é a região do quadril, mais avantajada, lembrando ali uma postura mais feminina, entendeu? Lembrando que esse indivíduo ele tem 2X, é como se ele fosse um homem com 2 genes de mulher, né? Isso não tem nada a ver, pessoal, com homossexualidade, tá bom? Isso aqui é uma alteração cromossômica que não faz esse indivíduo ser homossexual. Ele é um homem que tem algumas características que não são comuns ao gênero dele, tá bom? Braços e pernas mais compridos. A identificação da síndrome é feita pelo cariótipo e pela cromatina sexual. É o cariótipo, né, que vai perceber, vai dar para perceber a alteração cromossômica. Beleza? Tratamento. A forma mais comum de tratamento envolve administrar uma vez ao mês uma injeção de quê? De testosterona, que é o quê? O principal hormônio masculino. Nós produzimos o estrógeno também, que é o da mulher? Produzimos, só que menos. Assim como a mulher também produz a testosterona, só que em menos quantidade, porque não é o principal dela, entendeu? O resultado esperado é a progressão normal do indivíduo, do desenvolvimento físico sexual. Síndrome de Down, a famosa trissomia do 21. Né? Em 1866, John Landon Down notou que havia nítidas semelhanças fisionômicas entre certas crianças com atraso mental. Utilizou-se o termo mongolismo para descrever a sua aparência. Segundo Dr. John, os mongóis eram considerados seres inferiores, né? Os mongóis que são o povo da Mongólia. Tipo de síndrome de Down. Você deve perceber que existem tipos mais aparentes e tipos menos aparentes, né? Tem indivíduos com mais limitações, outros com menos limitações, né? Trissomia livre do 21. Né? É um típico, o exemplo comum aí de uma alteração cromossômica que a gente usa muito. Né? Translocação robertsoniana, síndrome de Down mosaico. São tipos de síndrome de Down que podem aparecer. Né? 95%, 4% robertsoniana, síndrome de Down mosaico, 1%. Então a gente consegue perceber que a trissomia, né, do 21, ela é mais evidente aí nas causas de síndrome de Down. Agora vamos ver, cariótipo normal. Isso aqui é legal que dá para eu explicar bem o que eu venho dando como exemplo. Cariótipo normal, 23 pares, né? Aí vocês vão, professor, aí tem 22 pares. Aliás, aí tem 24 pares. Tá, mas aqui é assim, se for mulher, vai ser XX ou XY. É 22 mais um par desses, tá bom? Se for mulher é um, se for homem é outro. Beleza. Agora, aqui no cariótipo do Down, da pessoa que é Down, você percebe que lá no cromossomo 21, o que acontece? O que normalmente, 21 aqui seria 2, lá aparece 1 a mais. Trissomia. Se tivesse só 1, era monossomia. Tá? Então, trissomia do 21, esse cromossomo que tem a mais aí vai ser responsável, acabar sendo responsável aí pela característica típica dos portadores dessa síndrome. Tá bom? Você consegue perceber? Ela está nos cromossomos sexuais? Não. Portanto, ela é autossômica. Ela está lá naquela região dos cromossomos que não tem nada a ver com o sexo. Então,
pode acontecer tanto em homem quanto em mulher. Tipo de trissomia do 21, translocação. Você consegue perceber, que algumas partes do cromossomo 21, são ali misturadas com 14 e vão formar um outro pedaço, digamos assim, de cromossomo. Tá? E isso caracteriza aí, é o que vai levar a aparecer mais um cromossomo, tá bom? Aqui, o mosaicismo, né? As alterações genéticas acontecem aí, causando algumas misturas desses cromossomos e o indivíduo apresenta aí a síndrome característica de Down. Característica dos portadores, fenótipo, né? Que é a característica física. Pescoço curto e grosso, com tecido cutâneo, flácido e abundante, olhos apresentando manchas de Brushfield, pés pequenos, largos e grossos, com espaço aumentado entre primeiros e segundos artelhos, ou os dedos, né? Muitos têm pé chato. Palato pequeno e arcado, ou seja, palato, para quem não sabe, é o céu da boca, tá, pessoal? Língua grande e sulcada, que tem ali um fundinho. Anomalias dentárias, má oclusão e a mordida cruzada posterior. Mãos curtas e largas, encurtamento da falange média do quinto dedo. Né? Aí, ó. Sulco palmar. Orelhas pequenas, conduto auditivo estreito. Tá? Diagnóstico. Esse diagnóstico ele pode ser feito antes, né? Na amniocentese. Tem também um exame translucência nucal que também já dá para prever se o seu filho vai apresentar ou não algum tipo de alteração cromossômica, tá? Então a amniocentese é o quê? É uma punção retirando ali amostras do líquido amniótico, que é aquele líquido onde o bebê está dentro da barriga da mãe, mas professor, ainda dentro da barriga da mãe, exatamente. Tá? E isso faz com que a pessoa, o exame, né, da cariotipagem vá ser analisado. Tá? E pode sim, assim, saber o que virá pela frente. Tratamentos são aconselhados: fisioterapia, estimulação psicomotora, fonoaudiologia e equitação. Portanto, síndrome de Down não é doença, pessoal. Ela é um estado, ok? A pessoa é síndrome de Down. Ela não está com síndrome de Down. Ela nasceu daquela forma. Então, o que mais você tem que fazer? Você tem que dar carinho para essa pessoa, você tem que ser parceiro dela. Né? É um ser humano com uma limitação, com determinadas limitações, mas que pode ser de uma convivência tranquila, claro, dentro das suas respectivas complexidades. Mas são pessoas que podem sim oferecer uma convivência tranquila. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos aí de algumas aberrações cromossômicas. Espero que vocês tenham entendido. Bacana, uma aula tranquila, né? Nada muito técnico, é mais para você entender até coisas que você já viu aí na sua vida, né? Mas eu tenho certeza que a questão da Klinefelter, Turner e síndrome de Down, que foi o que a gente falou agora você já passa a entender melhor quando você avistar uma pessoa que tem essas características. Beleza? Vamos lá então para a nossa revisão.